Boa noite, planeta Terra. Hoje é dia 8 de dezembro de 2025 e chegamos ao programa 129 do RS Educação, mais uma vez com um convidado muito especial que logo mais apresentarei para vocês. Apresentação e produção de Bruno Eizeric. O programa RS Educação é transmitido ao vivo toda segunda-feira às 19h30 pelo canal do Paul Streaming no YouTube, Facebook. Também no canal 160 da Soul TV e canal 15 RBTV Serra Gaúcha. Hoje, mais uma vez, estou muito feliz por estar nos estúdios do Paul Streaming, aqui diretamente do Shopping Total. Paul Streaming TV de Porto Alegre para Porto Alegre e de Porto Alegre para o mundo. Estamos no ar toda segunda-feira com o apoio de Shopping Total, presente a todo momento. Aliás, hoje passei pelo shopping, o shopping está muito lindo agora para o Natal. Apoio também de Home 7200, tudo para a sua casa. E Ambientalize Locadora, ambientes inesquecíveis para o seu evento. E o patrocínio é do Sinep RS, o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, que nessa última sexta-feira entregou os prêmios, para aquelas entidades que apresentaram inovação, apresentaram trabalho para a comunidade. Não se esqueçam, assinem o nosso canal no YouTube e ative as notificações clicando no sininho. Como sempre lembro, toda segunda-feira, o Paul Streaming é um canal de comunicação online do Rio Grande do Sul que leva até você conteúdo de qualidade, com a possibilidade de visualização quando e onde você quiser, na palma da sua mão. A direção geral é de Fabiano Brasil, coordenação geral de Tavison Esteves e coordenação técnica de Eduardo de Azevedo, que gentilmente toda segunda-feira nos coloca no ar e cuida para que o programa funcione como um brinco. Puxa, essa expressão, funcionar como um brinco, é muito velha, mas vamos lá. Muitos de vocês não sabem o que é funcionar como um brinco, mas isso faz parte da gente ter um pouco mais de idade. Paul Streaming é uma emissora do grupo F Brasil. Muito bem, antes de apresentar o meu ilustre convidado, um grande amigo que eu aprendi a admirar, eu tenho que, como faço toda segunda-feira, lembrar de fatos relevantes que aconteceram no dia 8 de dezembro, como hoje é 8 de dezembro. E o primeiro de todos, aliás, quando eu fui pesquisar, a primeira pergunta, 8 de dezembro é feriado ou não é? Não, não é feriado, mas é o dia da Imaculada Conceição, Virgem Maria, Mãe de Jesus. No dia 8 de dezembro de 1854, a Igreja Católica determinou que hoje é o dia da Imaculada Conceição. Vamos voltar a 1191, quando a família Grinaldi coloca a primeira pedra na fortaleza que daria origem ao Palácio dos Príncipes, hoje o Principado de Mônaco, 1191. Vamos dar um pulo na história. No ano de 1980, eu tenho certeza que o meu convidado ficou um pouco triste nesse dia. John Lennon é assassinado por Mark Chapman na frente do edifício Dakota, perto, na beira do Central Park em Nova York. Foi um dia realmente triste. Em 1994, o elemento químico roentgênio é sintetizado pela primeira vez. Em 2002, no dia 8 de dezembro, foi explodida a Casa de Detenção de São Paulo, lá onde aconteceu o massacre do Carandiru. E, finalmente, no dia 8 de dezembro de 2013, o grupo Metallica faz um show na Antártida. O que será que tem um show tão importante por ser na Antártida? O que aconteceu foi que foi a primeira banda que se apresentou nos 7 continentes. Nascimentos importantes do dia 8 de dezembro. O primeiro deles, eu pensei lá de 1924, nasceu
o radialista e apresentador Sargentelli. Para quem mais antigo, para quem sabe o que é a expressão ficou bonito como um brinco, vai se lembrar das mulatas do Sargentelli, né? Sargentelli morreu em 2002 aos 78 anos. Quem nasceu também no dia 8 de dezembro, mas em 1936, foi o ator americano David Carradine. Para quem tem mais idade como eu, certamente o meu convidado não se lembra. Ele foi o famoso Kung Fu da série de televisão. Ele que faleceu em 2009 aos 73 anos. E por fim, em 1953, nascia a atriz e modelo americana, digamos que foi uma das... Naquele tempo não existia aquela expressão que hoje se usa para quando as pessoas gostam de alguém, até esqueci o nome da expressão. Nascia e faz aniversário de 72 anos a atriz Kim Basinger, uma das mulheres mais lindas que apareceu até hoje. Falecimentos do dia de hoje, né? Obviamente, em 1980, John Lennon, que foi assassinado aos 40 anos. E para não deixar o dia triste só para a música mundial e também pela música mundial, no mesmo dia 8 de dezembro, só que em 1994, aos 57 anos, falecia Tom Jobim. Hoje, dia 8 de dezembro, é o Dia da Família, Dia do Cronista Esportivo, Dia da Justiça, Dia do Relógio Biológico, Dia da Cabrocha e Dia do Acidente Laboral. Mas vamos lá, então. Já falei demais, já falei os meus 7 minutos do programa. Agora, tudo com o meu amigo Alessandro Machado. Que grande honra de ter aqui. Olha... essa conversa era para ter acontecido já há muito tempo, mas eu acho que tudo acontece na hora certa. Alessandro, que é psicólogo, que ele é mestre em doutor em educação e, acima de tudo, um entusiasta da educação e um grande amigo que eu trago hoje no RS Educação. Que prazer te ter aqui, muito bem-vindo e vamos bater um papo. Eu sei que vai faltar tempo para esse nosso programa de hoje. Muito bem-vindo, Alex. Ô, Bruno, é um prazer estar aqui contigo. Muito bom estar aqui no Shopping Total, nesse espaço fantástico. Bom estar aqui em Porto Alegre. Essa conversa a gente realmente já está com vontade de fazer há muito tempo. Falar contigo é um grande prazer, poder compartilhar isso com o público também. E falar sobre educação, além de ser uma grande paixão, nunca deixa de ser também uma grande necessidade, né, meu amigo? É verdade. E eu vou começar, eu sempre começo a minha fala com uma pergunta que eu acho que ela é importante, porque eu sei que tu é um militante da educação, né? Tu é professor. Para mim, tu vai sempre ser professor, apesar de ser um cara que trabalha em várias áreas. Mas vamos lá, como é que começou para ti? Quando é que eu brinco assim, ó, que tem o bichinho da educação, que lá pelas tantas dá uma picada na gente, a gente... entra na educação e depois não consegue sair mais, né? Não existe cura para essa picada que a gente toma. Como é que foi contigo? Como é que surgiu a educação na tua história? Né? Tu que é um mestre que inspira tanta gente. Poxa, Bruno, essa pergunta é muito boa, porque... Mas para mim eu consigo identificar muito claramente. Eu nasci aqui em Porto Alegre, mas eu me criei aqui em Sapucaia. Opa. Aqui em Sapucaia. E ali em Sapucaia do Sul, eu era guri, eu era piá, eu tinha ali em torno de 15, 16 anos, eu tive uma oportunidade, eu naquele tempo fazia uma seleção, e eu fui para o CETEMP, em São Leopoldo, no Centro Tecnológico de Mecânica de Precisão. Porque diziam que ali, então era do SESI, tinha uma seleção, na 8ª série eu era um bom aluno, estudava na rede da UBRA, no São Lucas ali. Era, sempre foi um bom aluno, era bom aluno. Então eu fui um bom aluno, sou um bom aluno, na verdade. E nota de rodapé, eu vou fazer nota de rodapé até hoje, quando largo a gurizada, tu sabe, eu tenho muitos filhos, quando eu largo eles no colégio, que estudam todos aqui no Champanhar, quando eu abro a porta, todos já sabem, eu digo assim, boa aula para todos, e daí eles dizem para mim assim, tipo, boa aula para ti também, pai. Daí eu digo, claro, meus filhos, todo dia é um dia de aprendizado. Eu fico, então, isso, e eles aguardam eu dizer isso, todo dia de aprendizado, né? Boa. Porque é verdade, todo dia aprendemos. Mas quando eu estava ali, eu era piá, eu estudava no São Lucas, e tinha uma coisa interessante, eu comecei a participar de um grupo de jovens no Colégio das Irmãs, lá no Fátima. E, aliás, eu nem era do Colégio das Irmãs, mas eu gostava de uma guria lá. E aí essa guria me chamou, eu fui para lá, afim dela, é claro.
Só que ali eu descobri uma paixão que, na verdade, depois eu fiquei com a guria, claro, mas depois, enfim, Tatiane Lemes Fagundes, que hoje é policial militar, um abraço para a Tati, foi ela que me convidou para o grupo, ficamos juntos, mas... Então, a educação deve... Ao amor. A Tati. A Tati. Tatiana, muito obrigado. A Tati, é verdade. Quando eu cheguei nesse grupo de jovens foi interessante, Bruno, porque era um grupo dentro do Colégio das Irmãs e era assessorado pelos irmãos laçalistas. Lá em Sapucaia tem até hoje o escolasticado, que é uma etapa de formação dos irmãos laçalistas. E eles assessoravam o grupo ali. E era um grupo daqui do que existe até hoje, mas era muito forte, era chamado Pastoral da Juventude Estudantil. Era um grupo de jovens dentro das escolas, e eles tinham uma coisa, tem até hoje, mas para mim foi muito importante. Eu já participava de grupo de jovens, porque a minha formação é luterana, junto com a minha mãe. Na Ubra. Na Ubra. Da Ubra. Então, vim dessa formação, Morro do Espelho, lá de São Leopoldo e tal. Mas o que aconteceu ali? Ali eu conheci um grupo de jovens que tinha uma coisa interessante. Tinha essa coisa da dinâmica dos jovens, da animação, da música, da espiritualidade, mas tinha uma coisa que era a militância pela educação, para que todos tivessem direito à educação. E rapidamente me engajei tanto nisso que com 15 anos eu comecei a ser representante de todos os grupos de jovens dessa Pastoral da Juventude Estudantil no Rio Grande do Sul. E aos 17 anos eu virei o secretário. Isso era uma organização que fazia parte da Pastoral da Juventude da Igreja Católica e tinham 50 mil grupos de jovens no Brasil. E eu fui, com 16, 17 anos, e eu assumi a coordenação nacional disso. Tenta imaginar. Então era uma coisa muito bonita, porque se lutava pelo direito à educação de todos. E naquele tempo, tempos pré-internéticos, nós fazíamos essa articulação com cartas, com visitas presenciais. Então eu tive uma coisa que foi a minha maior escola, sabe, Bruno? Foi com 17 anos estar com a mochilinha e viajar por todo o Brasil, motivando outros jovens a falar sobre educação, a discutir sobre direito à educação. Por exemplo, com 17 anos eu estava lá, por exemplo, na periferia de Fortaleza, em Caucaia, com outros jovens que catavam caranguejo num mangue. Veja, uma realidade bem diferente da gente aqui, debatendo sobre direito à educação, sobre as dificuldades de ser estudante, sobre uma certa espiritualidade nesse processo. Então, mesclou comigo uma coisa muito forte, que era essa de ter educação ligada à utopia. Então, com 17 anos, eu consegui meu primeiro emprego, que foi no Colégio Santo Inês, aqui em Porto Alegre. Foi. E eu ajudante da Pastoral da Juventude. A irmã Sônia. A irmã, que acho que é a diretora até hoje. Ela é a atual diretora. Ela era a coordenadora pedagógica lá, da educação infantil. Sônia, eu acho que era a diretora. Até hoje, a minha carteira de trabalho, que foi assinada, eu tenho encapado com uma capinha do Santo Inês. Que espetáculo. Mas fiquei poucos meses lá, por quê? Porque os laçalistas me chamaram para trabalhar com eles. E eu virei, com 18 anos, professor do La Salle São João, aqui em Porto Alegre. E é muito lindo, porque com 18, 19 anos, eu era professor do ensino médio, cara. Era uma gurizada da tua idade. Da minha idade. Então, por exemplo, várias pessoas hoje que eu encontro, eu estava agora no prêmio de inovação aqui no Caldeira, o Anderson que ganhou um prêmio, um abraço pro Anderson, inclusive, quando passou por mim, cara... Professor, cara, cabelo branco. O Léo da Casa da Vida foi meu aluno no ensino médio. Quer dizer, tem muita gente que foi meu aluno aqui no ensino médio. Então, ali começou. E nunca mais parte terminou. De pastoral. Foi com a pastoral. Então, ali começou, Bruno, E é o que eu acho que tem até hoje, assim. Eu tenho até hoje essa coisa... bom, de técnico de mecânica eu saí... Pois é, a mecânica foi pro espaço. Foi pro espaço. Eu fiz um teste vocacional lá na Unicinos, ali, e acabou que eu fui fazer pedagogia na URGS. Opa! Eu fiz pedagogia lá no campus? Não, aqui no centro. Sim, ali no colégio que era o colégio de aplicação. Sim, o tipo. Então ali só tínhamos eu e outro homem, que é o professor Rafael Arenhaldo, que é professor, um abraço pro Rafa, que é professor até hoje da Faculdade de Educação. Que ano? Em 95. Eu tinha 17 anos e entrei na pedagogia na URGS. E ao mesmo tempo, na sequência, eu entrei na psicologia também. Eu comecei a estudar as duas coisas junto, enquanto também trabalhava no La Salle. Então, muita atividade. Pouca, normal, né? Normal. Tu fazer umas 3, 4 coisas ao mesmo tempo é normal. Isso até hoje, né? Claro, namorando e jogando futebol, mas... Então, assim, essa coisa de trabalhar com educação, trabalhar com educação numa perspectiva de transformação social, de estudar isso e tal, foi a minha escola desde o começo. Então, cara, sou professor há 30 anos, meus primeiros 13 anos, eu devo muito ao La Salle, o La Salle São João, eu ajudei a fundar o La Salle de Sapucaia, fui parar em Moçambique por causa disso, morei na África, quer dizer, vai longe, não vou nem começar o caos, mas é só para te dizer que aí começou a minha paixão, o meu carinho pela educação,
misturado com essa coisa de utopia, com essa perspectiva da profundidade, com os movimentos sociais, mas eram outros tempos, né? Eram outros tempos dessa perspectiva, mas que até hoje eu trago no coração, e eu sempre costumo dizer que é como você amar alguém há muito tempo. É o mesmo amor ainda que outro. Eu fico dizendo que a educação é o mesmo amor que eu sinto hoje, mas é um amor mais maduro, é um amor diferente, mas é o mesmo amor. É como se amasse a educação, eu amo com a mesma profundidade daquele tempo, de um jeito diferente, porque nós amadurecemos. Amadurecemos, lógico, mas continuamos amando a educação, acima de tudo. E nós nos conhecemos, acredito. Alex, posso chamar de Alex? Pelo amor de Deus, de Alex, né? E nós nos conhecemos quando estava começando o POA Cidade Educadora. Eu acho que foi ali que a gente se conheceu, faz uns 4, 5 anos. Isso foi em 2021, 4 anos. 4 anos. Lá nos conhecemos, o senhor estava tocando aquele projeto. Porto Alegre acabou fazendo parte, né? Porto Alegre hoje é uma cidade reconhecida como uma cidade educadora, mas infelizmente aqui o projeto está meio parado, assim, a gente Bruno, fica preocupado com isso, ficamos. O que aconteceu, né? Parece que o grande líder acabou indo para Recife, não sei o que aconteceu. Mas essa história é muito interessante, né, Bruno? Eu sei que nós já conversamos em outros momentos sobre isso. A educação não tem como a gente tirar dela esse caráter político, porque a educação, quando a gente fala de educação, a gente está falando de empoderamento, transformação social, então, tanto em nível individual como coletivo. Mas isso vale a pena a gente trazer um pouquinho. Quem é aqui de Porto Alegre sabe que Porto Alegre foi a primeira cidade educadora do Brasil. Ela foi a primeira cidade a participar da Associação Internacional de Cidades Educadoras na década de 90. Ela tem um protagonismo importante. Mas o que acabou acontecendo? Quando foram mudando governos e ideologias, isso foi se perdendo. E eu conhecia a perspectiva da cidade educadora quando, dentre as várias coisas que eu fiz na vida, eu fui consultor da OEI, da Organização dos Estados Ibero-Americanos, para o Ministério da Educação em Brasília em 2009, junto com a professora Jaqueline Moll, que também é aqui conhece ela. Conheço a Jaqueline. Pronto, a Jaqueline foi da minha banca de mestrado, e também era da pastoral, a gente ficou muito amigo, ela me chamou para ser assessor dela em Brasília. Eu fui assessor dela lá. E ali, junto com a Jaque, junto com a perspectiva naquele momento que era um programa Mais Educação, eu conheci e a gente começou a incentivar em vários lugares do Brasil essa perspectiva da cidade educadora. Só que daí eu passei no concurso e fui para Pernambuco, né? E aí fiquei lá em Pernambuco muitos anos, casei com uma pernambucana, fiz vários pernambucanismos, mas acabou acontecendo que uma coisa muito bonita da vida, em 2021, o prefeito Melo e o secretário, que era o secretário Gustavo Ferenc. Gustavo, grande amigo, tive com ele sexta-feira. Gustavo, um amigo, mais de 30 anos. Já esteve no nosso programa aqui. Gustavo, um espetáculo. O irmão, além de tudo. Um abraço para o Gustavo. O Gustavo e o prefeito me chamam para Porto Alegre para eu assumir a diretoria de transparência. Por quê? Porque lá em Recife eu tinha ajudado num programa de inovação aberta junto ao Ministério Público de Pernambuco, usando tecnologias, e a vibe aqui era, e hoje é um espetáculo, né? O nosso 156 era uma carroça, então a ideia era fazer um 156 virar, e o modelo naquele momento era Recife, que tinha um Conecta Recife e tal, em 2021. Eu vim para essa missão. Só quando eu cheguei aqui, tu sabe como é que é, Bruno? Não consegue fazer uma coisa só, né? Quando eu cheguei aqui, e aí eu comecei e falei, cara, num projeto que eu escrevi com o nosso querido César Schirmer. Eu escrevi um projeto e eu escrevi Porto Alegre Cidade Educadora, temos que aproveitar isso, esse conceito. E alguém olhou para mim e disse assim, mas Porto Alegre, o que é isso, Cidade Educadora? Eu falei, mas como Porto Alegre foi a primeira? Então teve um estranhamento, e aí nós conversamos com o prefeito Melo, que foi sensível ao tempo, olha, e nós entramos em contato com Barcelona, porque Porto Alegre tinha sido riscado do mapa. Eu lembro. E aí o prefeito me autorizou e eu, nas horas vagas, nós puxamos via o Pacto Alegre, aqui um abraço para o Aldir, um abraço para o Luiz, um abraço para toda essa galera nossa querida do Pacto. Nós via o Pacto e com as universidades, mas também com o governo, nós conseguimos puxar diversos projetos, fizemos eventos e tudo. Aí tu entrou no Cinep, toda essa perspectiva, muita gente massa. Só que o que acontece, né? A educação, e aí da cidade educadora, que a educação acontece na escola, mas ela acontece em tudo que acontece na vida da cidade. Exatamente. Quer dizer, o trânsito educa ou deseduca, aliás, um abraço para a galera da EPTC, a saúde educa ou deseduca, todas as relações educam ou deseducam. Então, essa concepção de ter uma cidade educadora, ela é fundamental. A gente passou por um momento aqui da enchente, a gente percebe, obviamente, isso em cada relação que se estabeleceu ali. Um momento na tragédia, na alegria. Depois, enfim, voltei para Recife, fiquei aqui um ano nesse processo,
Mas o que me entristece um pouco é que eu acho que isso se resfriou, sabe, Bruno? Talvez politicamente, eu não estava aqui, eu fui morar no Uruguai, né? Talvez politicamente, eu não sei te dizer, mas eu penso que Porto Alegre tem uma vocação muito grande para isso. Porto Alegre tem instituições e pessoas incríveis e oportunidades especiais de a gente fazer isso, né? Eu acho que o teu programa, ele tem isso, assim, a cada semana tu traz gente muito interessantes para falar de educação e às vezes as pessoas são de diversas outras áreas importantes. Por quê? Porque ela transborda as instituições educacionais. E, portanto, eu tenho muita esperança que Porto Alegre um dia reencontre esse processo e passe a ser referência na associação, que infelizmente nesse momento parece que não é uma opção nesse momento. Nós vamos conversar, vamos fazer esse projeto acontecer. Foi muito engraçado, porque eu sabia que tu estava no Uruguai, a informação que eu tinha, aí não sei o que eu estava falando, não, nós encontramos no Caldeiro. Tu não está no Uruguai? Não, eu estou aqui de volta. Então agora tu está intimado para participar do programa. Isso faz uns 30 dias que a gente se viu, acho que mais ou menos isso. Mas aí, olha só, eu falei que o programa ia passar rápido, ele está passando muito rápido, a gente olha ali para o nosso cronômetro, o tempo ele é implacável com a gente. Mas assim, falamos de cidade educadora, tu está agora te dedicando especificamente a uma área que eu acho que ela é fundamental, né? Inclusive eu sei que lançaste um livro, então, por favor, nome do livro, onde é que a gente pode comprar o livro, e vamos falar sobre gestão do cuidado humano. Eu acho que isso é o fundamental. Sabe que eu li uma frase, rapidamente, eu procuro não falar muito, mas eu li uma frase que eu adorei, que um amigo meu escreveu no LinkedIn dele, que é assim, gestão é sobre números, mas o mais importante dos números são as pessoas que estão atrás desses números. Ah, lindo isso. Né? Concordo com o teu amigo. Nuno, veja, a grosso modo, o que acontece? A minha formação, eu sou psicólogo, né? Desde cedo eu fui levando essa perspectiva. E mesmo na universidade, eu fiquei professor da Universidade Federal em Pernambuco por 15 anos. Eu sempre era o professor que, nos cursos da saúde, falava de educação. Então, eu dava aula sobre educação, na medicina, na psicologia, na educação física. E eu era também professor que falava de saúde nos cursos de educação. Né? Então, eu sempre fiquei nessa coisa. O que acontece, né, Muno? O livro se chama Gestão do Cuidado Humano nas Organizações. Esse livro está sendo publicado pela editora Saberes, uma editora muito bacana. Vai estar disponível, acho, né? Pelo que eu saiba, pela internet. É só botar aí. Então vamos lá, a gente repete devagarinho o nome. Gestão do Cuidado Humano nas Organizações. Muito bem. Ele é um livro que eu resolvi escrever isso por alguns motivos. Primeiro, há muito tempo que as pessoas pedem para eu escrever isso. Eu tenho muitos textos, muita pesquisa. Por exemplo, eu estudo sobre saúde mental dos professores desde 2003. Então tem muita coisa publicada. Foi meu mestrado, foi meu doutorado, foi livros, mas eu nunca tinha esse livro é uma espécie de manual, é uma espécie de como fazer gestão do cuidado humano na sua organização. E isso é fundamental porque nós estamos vivendo um momento de crise da saúde mental no planeta. E algumas profissões estão sofrendo mais que as outras, né? Então a gente sabe que nós estamos ali com os policiais militares em primeiro lugar e os profissionais da saúde e da educação brigando para ver quem está pior. O que tem de comum nessas profissões, né, Bruno? São profissões de porta aberta. Elas recebem as pessoas. Então, isso não é menor. Eu estava em São Paulo segunda-feira, há uma semana, com a Aldime de São Paulo. Nós já temos, os números já passaram de 100, são 123, algo assim, mas a conferir aí agora de cabeça, o número de professores que são afastados por saúde mental por dia na cidade de São Paulo, por dia. A secretária Isabel aqui de Cachoeirinha, aliás, um grande abraço, uma baita secretária, ela me narrando isso, sabe? Ela é da rede, ela é da rede, e o sonho dela era fazer um concurso público. Mas desculpa te interromper, mas aí eu começo a ficar com dúvidas. Mas isso tem a ver com a formação do professor, tem a ver com o momento da sociedade, porque assim, eu costumo dizer assim, sem limite a gente não ensina. Sim. Tem a ver com a relação ou tem qual é a causa disso? É o problema de como estão as nossas... Porque as crianças nunca foram fáceis. Sim. Eu digo assim, esses dias eu ouvi, acho que até o Karnal que disse uma frase maravilhosa. Se uma pessoa conseguir dar aula para uma turma de 5º ano do ensino fundamental,
Essa pessoa vai fazer qualquer coisa no mundo. Porque imagina tu pegar 30 anjinhos, e os meus filhos não, que já são grandes, mas minhas netas são os anjos, teus filhos são os anjos, falando das outras crianças, deixar bem claro que não são os nossos. Mas eu digo assim, essa questão da saúde mental, ela tem a ver com a quantidade de informação, ela tem a ver com a formação que não é talvez a mais adequada, ou ela tem a ver com a relação do professor com a sociedade, com a família, com o aluno. Desculpa se eu estou querendo botar o carro na frente dos bois, mas tu consegue dizer a causa? Sim. Porque é multicausal, talvez? É multicausal. Essa é a primeira resposta. Ela é multicausal, ela não tem apenas uma causa. Mas o que de modo geral, a gente percebe assim? Nós estamos num momento onde os adultos, nós estamos com uma crise de adultez. Veja, adulto de cabeça boa, adulto que sabe ser adulto, tá raro no mercado. Tá raro. O que acaba acontecer? Por uma série de... nós estamos culpabilizando a nossa geração, e a geração de 20, 30 anos que está aqui, mas nós somos uma geração, vou dizer, e talvez um pouquinho mais jovens que na faixa de 30, de 20 anos, é uma geração que não tolera muita frustração, é uma geração que por uma série de questões não consegue dialogar com muita facilidade, e de maneira especial a gente tem uma necessidade, a gente tem várias questões, até a perspectiva de beleza, né? A beleza que nós temos hoje é uma beleza adolescente, né? As pessoas todas querem fazer cirurgia, mas seja como for, ela é multicausal, Bruno, mas o fato é que ser adulto hoje é muito difícil. E ser adulto hoje, e você colocar, por que é o problema hoje de ser professor? Porque ser professor, ou ser militar, se pressupõe uma postura, se pressupõe uma forma de estar ali, que por uma série de questões individuais do sujeito, mas também sociais e coletivas, se trata de uma profissão demasiadamente exigente. Então, e esse suporte, fazer essa gestão baseada em evidências, ou seja, não é uma palestra que vai resolver isso, ou eu achar que no meu tempo era melhor. O fato é que a gente tem que olhar com ciência para isso que está acontecendo e perceber que na educação nós precisamos de gente. Sim, vamos ter um apagão de professores. Já começou esse apagão. E aí, como eu estava, né, só para ter uma ideia, quando eu estava falando da professora Isabel, foi um relato muito concreto, dados. A Cachoeirinha fez um concurso para professores, salvo engano, no final de 24. Um plano de carreira bom. E assumiram 400 professores, aqui em Cachoeirinha do lado. Sim. A professora Isabel me chamou esses dias, a gente foi conversar, ela disse, Alex, sabe quantos desses 400 estão em sala de aula? 180. Onde foram parar os outros 200? Quantos? 220? Cadê os outros 220? Boa parte bateu e saiu, quer dizer, não aguentou logo no começo. E boa parte saiu e já foi para outro concurso. E boa parte entrou e já adoeceu. Caraca, nós estamos dando uma perda de mais de 50%. Mais de 50%. E veja o detalhe, você investe dinheiro. Tem que dar formação para esse professor. Tu investiu para ser concurso público, para ter uma qualidade de educação, daqui a pouco você tem que estar de novo com professores temporários, de novo com substituição. Quer dizer, você não resolveu o problema. Ora, isso não é só em Cachoeirinha. Sim, Cachoeirinha é um exemplo. Eu estava lá, por exemplo, lá em São Paulo, de novo, Ondina, estamos falando do estado gigante, o estado mais rico do Brasil. Sim. Quer dizer, a cidade, maior cidade, quer dizer, o que acaba acontecendo? Então, há que se olhar com atenção para isso, e sobretudo olhar com isso com um olhar científico, baseado em evidências. Quer dizer, muitas vezes a gente tem a ideia de que não tem uma solução mágica, mas tem solução. Sim, tem que ter. Tem que ter solução. E por que a gestão? Porque quem faz a gestão precisa fazer essa gestão lembrando porque vou dar um exemplo bem concreto, sabe? Lá no MIT, eu tenho trabalhado um pouquinho com o pessoal de Harvard, né? Lá no MIT, eu digo MIT, não é Harvard, mas é pertinho ali, 2 estações do trem para frente, ali em Massachusetts, foi feito no começo do século XX uma pergunta muito legal, Bruno. Perguntaram assim para os maiores pesquisadores da área da saúde do MIT, que é talvez o maior, um dos mais importantes centros de tecnologia do mundo. Qual foi a invenção na área da saúde mais espetacular, mais importante do século XX? Ora, o século XX teve muitos avanços na área da saúde, muitas medicações, máquinas. Sabe qual foi a conclusão? Sabe qual foi a maior invenção? Não, eu estou curioso.
a escova de dente. Que espetáculo! Veja, a escova de dente. Por que a escova de dente? A escova de dente, como a gente conhece hoje, é uma invenção do século XX. E olha que coisa interessante, mano. Ela mudou completamente a saúde bucal, consequentemente a saúde do mundo inteiro. Por quê? Porque ela é uma solução simples, possível, barata e especialmente baseada em ciência e virou hábito. Mas como é que a escova de dente vira hábito? Cara, primeiro tem uma mãe ou um pai do lado assim, escova os dentes, escova os dentes, escova os dentes, até que vira hábito. Experimenta tu dormir e não escovar os dentes porque você estava com muito sono, você acorda no meio da noite, a sensação que você tem falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Por quê? Porque vira hábito. O que acaba acontecendo? Quando a gente fala de cuidado humano, não é um discurso sobre. Por exemplo, temos que nos cuidar. Todo mundo sabe que temos que cuidar. Temos que praticar atividade física. Temos que nos alimentar. Todo mundo sabe. Mas as ações que são respeitosas, elas precisam ser hábito. O que significa ser hábito? É aquela que eu nem penso, mas eu não consigo nem imaginar como não me relacionar cuidadosamente com o outro. E isso não é mais um hábito. Podemos aqui ter vários fatores, a família, a sociedade. É isso que eu ia tentar chegar na própria família. Essa questão dos valores, porque eu não sei, eu posso estar completamente enganado, porque na verdade a gente conhece a família da gente, as pessoas próximas, mas eu sinto que nós vivemos uma crise de valores, que aquilo que tu falou lá na pastoral, quando tu entrou, e não tem que ser necessariamente uma coisa religiosa, mas uma coisa de ter valores, de poder... assim, aquela coisa assim, de a criança, olha, o que é meu, o que é do amiguinho, com licença, por favor. Essas coisas mais básicas, eu acho que às vezes... E aqui eu estou falando de família, e pode ser família com 2 pais, com 2 mães, ninguém está falando da família, como é que é? Família, propriedade, não, é família, tradição e propriedade, ninguém está falando isso. Eu estou falando de poder... essas coisas mais simples. Isso acaba estourando, talvez, nesses profissionais que, como tu falou, trabalham de porta aberta. Trabalham de porta aberta. Primeiro um dado, um causinho pessoal e depois um dado mais teórico. Um causinho pessoal rápido. Eu tenho 4 meninos e mais um sobrinho que estudam todos no Champagnat. Todos. Eu sou o pai que eu tenho autoridade porque eu sou o cara que mais deixa dinheiro ali no Champagnat. Desculpa. Shirley. Acionista dos meus amigos maristas. Shirley, querida Shirley, diretora, minha amiga, minha irmã. Mas ela me chama, mas enfim, ele me deve convidar para dar uma palestra dias lá no Champagnat. Não, eu estou aqui com a autoridade de quem mais contribui por isso. Mas voltando, olha que interessante, menino. Teve um momento, foi ali na PUC, um momento muito especial, um momento de iniciação científica, a gurizada toda apresentando, daí veio uma moça, da recepção, mas é da recepção da parte ali de trás da PUC, que eu nunca tinha conversado com ela, assim, tanto, enfim, ela. E ela estava eu e minha esposa, aquele bando de gurizada, e ela chegou para mim e falou assim, eu posso conversar com vocês? E os meninos de volta, era sábado, a gente não almoçar. Não, porque eu cheguei a olhar no sistema para ver quem eram os pais, porque eu precisava conversar com vocês. Daí eu já pensei, o que apontaram? O que fizeram? Aí toda a gurizada em volta, já com as antenas aqui, e disseram assim, eu queria elogiar vocês, porque os filhos de vocês são muito educados. Aí a gurizada já ficou grande, né, Bruno? E tu também, né? Não, mas eu fiquei curioso. Até hoje, cara, educado. Era assim, porque todos os dias eles chegam, todos eles, ou estão juntos, ou estão separados, todos dão um bom dia, e todos na hora de ir embora, eles esperam para dar boa tarde. Eu acho isso incrível. Ela agradeceu, foi embora. Claro, ficaram grandões lá para mim e falaram assim: ei, pai, onde é que nós vamos almoçar hoje? vamos me comer no panorama. E não, e foi mesmo, exatamente isso. Cara, não, imagina. Merece. Aí sabe o que eu falei? Não, mas só que me falta, mentira. Não dá bom dia, não dá bom dia. Eu fico só pensando o que acontece que as pessoas não dão bom dia. Tá, pai, mas esse foi longe, mas como é que isso? Isso é o mínimo, né? Então, o que passa, né, Bruno? Bom, passa por uma questão de uma percepção de que isso é um básico do básico. Só que não é porque eu faço isso, tu faz isso, que a gente pressupõe que todo mundo vai fazer isso. Porque aqui tem aí sim uma questão teórica. As pessoas falam muito mal do Nietzsche, interpretam muito mal ele, mas o Nietzsche tem aquele livro dele, do Zaratustra, tem uma passagem muito interessante, onde o Zaratustra faz uma discussão interessante, dizendo que a gente conjuga o verbo valer da maneira errada. Por quê? Porque valores valem. Valores não são. Pode parecer besta, mas não é. Olha que sacada do Nietzsche. Como assim valores não são? A gente fala de valores como se eles fossem etéreos, eternos, e já estão pressupostos. Quer dizer, eu falo de respeito, todo mundo já entendeu o respeito.
Por quê? Porque é um valor e automaticamente ele é. Mas valor não é. O valor vale. Como assim valor vale? Porque o valor só vale se eu, numa convivência humana, eu consigo perceber que aquilo é válido ou não. Então, o respeito não surge porque alguém me xingou, se deu respeito, me respeita. Não. O respeito a gente descobre se vale ou não porque eu tive a possibilidade de conviver num grupo humano, que pode ser a família, que pode ser a escola, mas um grupo humano, que eu me dei conta que isso me torna melhor. E no começo pode ser repetido, como um imperativo kantiano, mas o fato tem uma hora que o valor vale. Só que o valor vale só na convivência humana. Eu aprendo que um valor vale. Precisa ser percebido. Precisa ser percebido. Então, o valor, pode ver, os valores não são aprendidos em grandes homilias ou num discurso fanático de extrema direita ou extrema esquerda. Aliás, eu sou psicólogo, tem um mecanismo de mecanismo de defesa chamado formação reativa. Desconfio muito das pessoas que falam muito de valores, porque possivelmente desconfio, né? Mas, enfim, o fato, né, Bruno, é que isso é complicado no nosso tempo. O nosso tempo, nós não estamos muito privilegiando as relações humanas, de modo que a forma com que a gente vive, a gente consegue reconhecer o valor dela. E a gente nunca teve hoje tão próximo e tão longe das pessoas. A tecnologia hoje nos deixa muito próximos e muito longe. E ao mesmo tempo, deixa eu te perguntar, olha que já estamos chegando no final, meu Deus, já temos uns 15 minutinhos. Como é que a Ana entrou na tua vida, então? Já que nós falamos de mulheres e tantas mulheres, vamos falar um pouquinho da Ana. Foi maravilhoso. Foi o seguinte, mano, a Ana, quando eu estava lá em Pernambuco, e aí eu estava num curso, eu dava aula no curso na Universidade Federal de Pernambuco, ajudei no começo dele a desenhar o curso de saúde coletiva. Essa é a minha vibe, né? E olha só, Bruno, e aí foi muito interessante porque eu sou amigo do grande professor chamado Rômulo Calado, que é um professor da Universidade Federal da Paraíba hoje, que ele é da engenharia, e ele foi o primeiro cara que me mostrou, olha como é que começou a história. Na região de Petrolina, uma região muito rica lá no Nordeste, na melhor qualidade de vida do Nordeste, na beira do São Francisco eles têm, a primeira vez que eu tinha visto, hoje é comum isso, os drones que saíam fotografando e mapeando as roças de manga e percebiam pela fotografia e fotos do satélite e pelos drones as doenças que tinham lá. Isso bota aí, há 15 anos atrás, eu achava aquilo fantástico. E aí o Rômulo, ele gostava, gaúcho, né? Eu fazia churrasco, ele ficava junto comigo, meu auxiliar. E um dia eu falei, tá, Rômulo, isso é fácil, eu quero ver a gente fazer isso com gente. E aí daí a gente começou a fazer, por conta dessa brincadeirinha, eu entrei no pós-doutorado na Fiocruz, buscando plataformas onde a gente conseguiria acompanhar a saúde mental de pessoas. E aí a gente fez diversos ensaios disso, foi bem interessante. E acabou que em 2000, depois da pandemia, eu conheci duas meninas que eram da UFPE, da psicologia da UFPE, mas não foram minhas alunas, não tive o privilégio, que é a Mari e a Isabela, e elas tinham criado a Ana, que é um chatbot cognitivo de acompanhamento de saúde mental. Pera, só um pouquinho, eu vou fazer um pensar. Chatbot cognitivo. Eu sei o que é, mas talvez... eu sei. Excepcionalmente eu sei. Não que eu saiba tudo, mas eu sei. Como eu voltei a estudar, estou fazendo agora uma pós em inteligência artificial na educação, eu sei o que resolvi voltar a estudar. Mas vamos lá, explica para o pessoal o chatbot cognitivo. Vou falar do avesso que a gente vai entender melhor. Hoje em dia tem uma coisa muito perigosa, que talvez você já fez, que é falar sobre sua saúde mental com o ChatGPT da vida. Não é isso. Porque o ChatGPT é uma inteligência artificial generativa. Ou seja, você fala para ele e a partir do que ele vai, do prompt que você vai dar, ele vai buscar alguma coisa lá, mas isso é muito perigoso, né? A gente sabe de muitas coisas complicadas por aí. A Ana não é isso. A Ana é um chatbot. Chatbot, ela é mais ou menos como você já deve ter feito, de um jeito bem rudimentar, aquele chatbot no WhatsApp, quando você está conversando com um robô, né? A Ana é um robô. Se quiser falar comigo, aperta 1. Se quiser falar comigo, fala 2. Se quiser falar com você, aperta 3. Só que a Ana fez o seguinte, isso que é a sacada legal da Ana. Daí eu ajudei um pouquinho, mais o método das meninas,
O que é a ANA? Tem protocolos científicos atrás da ANA. Então, o que acontece? A gente tem diversos protocolos de psicoeducação, ou seja, protocolos para você entender os seus sentimentos, protocolos para você fazer alguns testes com você mesmo, para você, por exemplo, verificar. A gente tem um lindo que a gente faz em Recife, que são com as mães da primeiríssima infância, as mães do 6º mês de gravidez até o neném ter 3 meses. Você tem uma ANA que acompanha as mães. Então, as mães vão conversando com a ANA a qualquer momento. A mãe vai tendo dicas da sua saúde mental. Ainda mais quando é o primeiro filho, ainda mais deve ser... Muito usado. E legal que a gente tem um botãozinho que é do plantão psicológico, tu aperta um botão, a qualquer momento tem um psicólogo de verdade para conversar com a pessoa. E isso salvou um bocado de vida. E a própria ANA, nesse caso, para dar exemplo lá, por exemplo, a mãe, dependendo do que ela vai estar respondendo, ela dá indícios, ela não faz diagnóstico, mas ela dá indícios de que essa mãe pode estar, por exemplo, com estresse pós-trauma, com depressão pós-parto. E você não quer falar com um psicólogo agora, ele tem um psicólogo para falar com ela num plantão psicológico. Então, boa parte das mães, claro, por exemplo, a gente usa, lá no Uruguai eu fiz isso porque a gente ficou acompanhando os meninos do Real Madrid. A gente acompanha os guris do Real Madrid, do Uruguai, da Argentina, do Chile, vai começar no Paraguai também agora. Então, a gente tem diversas ANAs diferentes, onde as pessoas então fazem esse chatbot, mas um chatbot mais sofisticado, vamos dizer assim, que por trás tem esses protocolos científicos e que ajuda a pessoa a pensar na sua vida e, se for o caso, ela referencia, ou seja, ela passa, porque isso é um humano que faz, se precisa ter uma ajuda especial. Então, a ANA surgiu para mim, que foi uma benção. Então, faz uns 3 anos que eu trabalho com as meninas, com a ANA, e a gente tem desenvolvido diversas trilhas, diversas ANAs para contextos diferentes, e isso foi um pouco a minha missão lá no Uruguai também, nos últimos tempos, e a gente tem trabalhado nessa perspectiva. Então, isso é fundamental, isso é importante, que a gente chama de essa psicoeducação, essa possibilidade do plantão psicológico, que gera evidências, né? Obviamente, tudo isso está ligado com o LGPD, está tudo isso ligado com o Conselho Federal de Psicologia, quer dizer, tudo isso é muito, porque são dados sensíveis, é claro, sim, mas isso é um barato. E fora isso, voltando à escova de dente, porque é isso, né? Além disso, né, Bruno, a gente precisa ajudar as organizações a perceber que seus protocolos têm que ser revisados, não só porque tem a nova NR1, sim, mas porque o cuidado tem que ser algo óbvio, tem que ser um hábito. E aí, então, esse é um processo que leva tempo e cuidado. E deixa eu te fazer, eu vou fazer uma coisa muito feia agora. Não feia não, porque a gente é amigo, mas não tem. Assim, ó, vamos lá. Se tu tivesse que pegar, tu tá pegando aquela professora lá que não conseguiu, que desistiu, que 5 conselhos tu daria para ela preservar, ou 1, ou 2, ou 3, ou muito bom, muito bom. E depois, pegando o gestor dessa professora, porque ela não chegou lá sozinha, ela tinha um gestor acima dela. Que 5 conselhos, ou 2, ou 3, ou 1, tu daria para esse gestor, assim? Vocês mesmo estão chegando perto do final, mas dá tempo a gente pegar essas... Eu vou começar então pela professora. Tá, ou professora, ou policial, ou qualquer profissional, né? A primeira perspectiva, o primeiro conselho é respire. Respire, porque, e aqui lembro do livro dos conselhos, o prefácio do livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, diz lá: se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Nem tudo que você olha você consegue ver, e nem tudo que você vê você repara. E repara, veja bem, repara pode ser parar outra vez. Não por acaso, reparar tem a mesma origem etimológica de respeito. Respecere, respectar, é olhar outra vez. Reparar também, é olhar, entra, mas não repara, viu? É verdade. Ou seja... Se dizia antigamente, olha, não repara aqui em casa, que é simples. Não repara, né? Mas também, eu me lembro da minha esposa, com a primeira vez que a gente saiu, assim, ela toda bonitona, assim, olha, não repara. Queria dizer o contrário, repara, né? Mas, brincadeiras à parte, Bruno, o primeiro conselho é, olhe para você com mais atenção. Respira. Respira e se respeite. Respeite. Olhe para você mesmo, para você mesma. Esse processo é fundamental. Esse é o processo número 1. Segundo, além de se olhar melhor, se cuide. Se respeite, se cuide. É a perspectiva do autocuidado mesmo, porque ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. E isso é uma perspectiva muito importante. E nós, todas essas profissões que estão mais adoecendo, que nós falamos, os militares, os professores, eles são modelos, são referência.
Olha que bênção. Se eu não estou inteiro, se eu não sou, como é que eu vou me dar para o outro? Como é que eu vou me dar para o outro? Então, respire. Segundo, se cuide. Terceiro, eu acho, o conselho que eu daria para essa perspectiva é assim, nunca esqueça que a vida, inclusive pessoal, mas profissional, ela é feita de objetivos. Quais são? Revise os seus objetivos. Os seus objetivos de vida e de profissão é o que te levam daqui para frente. Se eu tenho um objetivo, como nós sabemos, eu tenho para onde caminhar. Mas o quarto conselho, lembre que a vida não é só ter objetivo. A vida precisa ter sentido. E sentido é diferente. Objetivo é quando eu olho daqui para frente. Sentido é quando eu paro, ou sou parado pela vida, porque às vezes eu não paro e a vida me para, e eu contemplo, eu olho para trás e vejo qual é o sentido que teve até aqui. Às vezes a vida perde objetivo, eu não sei mais os objetivos, mas eu tenho sentido. Às vezes eu preciso de sentidos, e aí eu não tenho objetivos, mas ter sentido é fundamental. É aquilo que os monges já diziam na Idade Média, vida ativa, para ter vida ativa é vida contemplativa. Para ter vida ativa eu preciso ter objetivo. Para ter sentido eu preciso ter vida contemplativa. Então esse é o quarto, sentido. Ok. E o quinto e último, leveza. Leveza. A vida é para ser levada a sério, mas nem tudo na vida precisa ser levado a sério. E as coisas sérias são boas porque são leves. É importante a gente perceber essa leveza do cotidiano, né? Perceber que a vida é muito frágil e sutil. E essa beleza do cotidiano, essa leveza, nos convida a gente perceber e nos colocar numa atitude de bastante humildade. Então, se eu pudesse dizer, então, foram esses 5. Maravilha. Né, que eu diria para os nossos queridos amigos, quer dizer, se repare mais, se cuide, né, se repare, se respeite, se cuide, né, tenha objetivo, tenha sentido e tenha leveza. Para os nossos gestores, o primeiro passo é respire. Respire porque você precisa também se respeitar. Isso vale a mesma coisa que vale para o seu liderado, vale para você que é líder. Mas eu vou dar um segundo conselho para o nosso querido gestor, que vale também para os nossos professores, mas gestor, revisa o brilho nos teus olhos. As pessoas vão te ter como líder porque teu olho brilha quando fala de algum projeto. Se tu não tem mais brilho no olhar, tem um exercício que eu aprendi com o maestro Juan, lá do Uruguai, maravilhoso. Leve no seu bolso. Eu estou sem o meu aqui porque eu já dei o meu hoje. Eu sempre levo uma bolita, uma bola de gude no bolso. Bola de gude. Porque ela serve... Compra a bolinha de gude em algum lugar. Compro, eu compro pela internet. Ela serve como um ótimo bolinha de cristal. Opa! Olhe na bolinha de cristal, porque ela é recarregável. Se teu olho faz ela brilhar, que teu olho está brilhando, se não faz, tu deve saber alguém que está com o olho brilhando. As crianças nos ajudam muito com isso. Pede para ela emprestar o brilho do olhar dela e leva no bolso. Isso é fundamental. O líder é um líder que tem brilho no olho com aquilo que faz. E se você não consegue, às vezes, fazer isso, pede ajuda. Pode ser para uma criança, pode ser para o teu filho, para tua filha, para o teu neto. Ele nos ajuda muito com isso. Com certeza. Terceiro ponto para o nosso querido gestor é: faça a gestão baseada em evidências. Exemplo, nós, né, Bruno, nós que tu também trabalhou a vida inteira como gestor de escola, às vezes tem aquele, vou dar um exemplo, chega para o diretor pode ser meu amigo Bruno e diz assim: diretor, temos que mudar nossas reuniões com os pais, por quê? Porque estão dizendo que não presta. Estão dizendo é muito bom, né? Estão dizendo é melhor. É mesmo, daí a gente vai, meu Deus, tem que mudar. Daqui a pouco um gestor, né, esperto e inteligente como o Bruno diz assim: tá, estão dizendo quem, né? Baseado em que evidências? Olha, encontrei uma mãe no shopping, aqui no Shopping Total, e ela disse, não gostei, pronto. Veja, é importante a gente fazer gestão baseada em evidências, mas evidências, e aí vem o quarto item, não é só número. São histórias de vida. Tão importante quanto ter um banco de dados é ter um banco de vidas. Ou seja, esses números têm histórias. Tem números que são, né? Tem números que precisam falar.
Então, a gente que é gestor, a gente tem que ter essa sabedoria, essa sapiência de fazer gestão baseada em evidências e de saber que os números têm história. Muito bem. Então, e aí vem já, indo para o final, um outro perspectiva é ter uma escuta sensível. Uma escuta sensível não é uma escuta melosa, no sentido de, ou então essa escuta que me leva, né, como uma biruta com vento para qualquer canto. Não. Baseada em evidências, mas saber escutar. E para terminar, serviria também para os professores, mas vou falar de maneira especial para os nossos gestores. Fazer gestão do cuidado humano é saber dialogar. E olha que bonita essa palavra, diálogo. Logos é razão, pensamento, lógica. Diálogo significa o quê? Significa romper a minha lógica. Então olha o que nós dois dialogando aqui, Bruno. Quando tu fala, eu te escuto. E essa escuta faz com que quebra o meu pensamento de tal forma que, iluminado por você, eu falo uma coisa. Sim, as pessoas nem esperam mais o outro terminar de falar, já estão respondendo. Por falar em terminar, o meu amigo Eduardo vai nos tirar do ar daqui a pouquinho, porque nós já estouramos o nosso tempo, mas eu sempre estouro o tempo, não te preocupe, todo programa é gostoso assim, eu tenho que ficar me policiando. Então, meu amigo Alex, foi uma baita conversa. E eu vou te dar mais aí 1 minuto para uma despedida final, 30 segundos, e nós vamos ter que fazer o número 2 um dia. Para fazer um demorou tanto, 2 eu sei daqui, não sei quanto tempo. Mas, cara, tem mais 30 segundos aí para uma fala final, e que, olha, que baita programa hoje. Obrigado. Não, primeiro eu agradecer por estar aqui, uma benção estar contigo, tu é um cara que mora no meu coração. E a despedida é uma despedida que eu faço com muito coração, assim. Claro, nós estamos falando aqui de Porto Alegre, então inevitavelmente... Porto Alegre para o mundo, né? Na verdade, do meu amor, hoje é Porto Alegre para o mundo. Do meu amor, assim, aqui para Porto Alegre, pelo mundo. Eu sempre digo que depois que se inventou a garrafa térmica, nós gaúchos pudemos sair pelo mundo. Quer dizer que eu digo, que é o meu caso. E quero desejar para vocês um maravilhoso ano, mas que cada um e cada uma de nós, né, nós possamos olhar nos nossos olhos, nós mesmos, e perceber os objetivos e sentidos que nos fazem caminhar também na educação. E que a gente aprenda cada vez mais a fazer educação dialogando e não só tendo uma narrativa reativa, ou seja, o outro fala, eu já sei o que eu vou dizer para jogar no colo dele, sem ter a bênção de fazer isso que eu fiz com o Bruno hoje, que é dialogar e sair o mesmo, ainda que outro um pouquinho melhor. Eu saí bem melhor hoje. Eu também, pô. Obrigado, meu amigo. Segunda-feira que vem, voltamos com mais um RS Educação. Até lá.